O anime começa com um homem sendo levado para o hospital porque foi atropelado por um caminhão. Enquanto os médicos tentam reanimar ele, o homem ouve algumas vozes em uma língua estranha, então ele morre. O homem não liga de estar morrendo, pois sua vida era uma desgraça. Ele só fica triste, pois vai morrer virgem. Ele ouve aquelas vozes estranhas novamente, e quando abre os olhos, ele vê um homem e uma mulher que pareciam felizes em vê-lo. Ele tenta pegar nos peitão da mulher e percebe que ele, na verdade, é um bebê. Mais tarde, ele percebe que reencarnou em um novo mundo, e aqueles são seus pais. Seu pai se chama Paul, e sua mãe se chama Zenith. Depois de 6 meses, ele descobre que seu nome é Rudeus, e que manteve todas as suas lembranças da vida passada, em que ele tinha 34 anos. Ele se desenvolve muito rapidamente enquanto revela sua natureza pervertida. Ele era tarado com a empregada Lilia, e ela ficava assustada com isso. Ele observa pela janela enquanto lamenta ter nascido em um mundo medieval, sem seu computador ou qualquer tipo de tecnologia. Rudeus observa curioso seu pai praticando esgrima, quando de repente perde o equilíbrio e cai no chão que nem um saco de batata. Zenith fica assustada e decide usar uma magia de cura nele. Rudeus acha que sua mãe está louca, pois para ele, magia não existia. Então ela começa a recitar um feitiço de cura, e Rudeus presencia a magia pela primeira vez e fica impressionado. Um tempo depois, ansioso para aprender magia, Rudeus acha alguns livros em um baú, mas percebe que ainda não consegue ler a língua daquele mundo. Um ano se passou. E com a ajuda de seus pais, ele aprende um pouco mais da língua e da escrita daquele mundo. Com um dos livros, ele aprende muito sobre magia e decide tentar uma delas. Ele recita um feitiço de bola de água e quase consegue completar a magia. Ele tenta o feitiço novamente, mas fica sem mana e desmaia. Nos dias seguintes, ele continua treinando para aumentar sua mana e descobre que pode fazer magia sem recitar os encantamentos. Após vários dias treinando sua magia e aumentando sua mana, ele decide tentar uma magia de nível intermediário. Ele começa recitando um encantamento e consegue completar a magia, mas acaba destruindo seu quarto. Seus pais correm para ver o que tinha acontecido. Seu pai estava confuso, mas sua mãe percebeu que Rudeus tinha lançado uma forte magia e fica muito feliz com seu filho, pois apenas um pequeno prodígio conseguiria lançar um feitiço naquela idade. Sua mãe estava empolgada e decide contratar um professor de magia para Rudeus, mas Paul fala que queria que ele fosse um espadachim. Então Lilia dá a ideia de ensinar magia para Rudeus durante a manhã e esgrima durante a tarde, e todos concordaram. Os pais de Rudeus conseguiram contratar um tutor bem rapidamente. Rudeus achava que seria um senhor de idade no estilo mestre dos magos. Ele fica impressionado quando vê que seu futuro mestre era uma novinha bem fofinha chamada Roxy. Na primeira aula, Roxy faz uma demonstração de um feitiço de água e pede para Rudeus tentar repetir. Ele decide que vai recitar o feitiço dessa vez, mas durante a magia, a saia de Roxy levanta e Rudeus se desconcentra com a calcinha dela, lançando o feitiço sem terminar de recitá-lo, e acaba acertando a árvore de Zenith. Roxy então descobre que Rudeus consegue lançar feitiços sem recitar os encantamentos e fica impressionada. Zenith vê sua árvore caindo e dá uma bronca neles. Roxy fica magoada, pois acha que vai ser demitida por isso. Mas logo em seguida, ela é convidada por todos para ficar e jantar com a família, e no fim, todos se divertem. Um tempo depois, vemos Rudeus em sua antiga vida. Ele era muito recluso, e quando seus pais morrem, ele nem vai ao velório deles. Seus parentes espancam ele e jogam ele na rua. Enquanto vagava na rua, ele vê uma menina discutindo com outras pessoas, quando de repente um caminhão desgovernado vai em direção a ela. Rudeus corre para salvá-los, e então acorda de seu pesadelo. Rudeus escuta seus pais gemendo muito no outro quarto, e então decide dar uma espiadinha na cena. Mas então acaba encontrando Roxy no corredor e percebe que ela estava muito excitada. Ele finge que não viu nada e volta para o quarto. Já faz 6 meses que Roxy está treinando Rudeus, e suas aulas se estenderam para o horário noturno também, mas Rudeus sempre fica mais interessado na calcinha de Roxy. Durante uma aula, Roxy explica que ela é da raça dos demônios, e falou sobre um clã dos demônios que se chamava Superdi. Eles tinham cabelo verde e uma joia na testa, e eram temidos por todos,
pois há 500 anos eles participaram de uma guerra chamada Laplace e matavam todos que viam pela frente, amigo ou inimigo. Por isso, após a guerra, o clã Superde foi expulso do continente demoníaco e foram sempre odiados por todos. Ela falou para Rudeus nunca se aproximar de um Superde. Após um ano sendo treinado por Roxy, ele estava indo bem com a magia, e sua mana estava aumentando muito, mas como espadachim, faltava muito para ficar bom. Rudeus ainda não gostava de socializar, suas lembranças ruins de sua vida anterior ainda o assombrava. Roxy parou para falar um pouco com Rudeus, e disse que ele deveria um dia ir para a Universidade de Magia, que ficava na cidade de Hanoa, pois logo ele iria superar as habilidades dela. Já faz 1 ano e meio que Roxy estava ali, e era aniversário de 5 anos de Rudeus. Eles tinham o costume de comemorar o aniversário a cada 5 anos, e com 15 anos já era considerado um adulto. Paul presenteou Rudeus com uma espada. Zenith deu um grimório para ele, e Roxy deu uma varinha mágica para potencializar a magia de Rudeus. Era tradição o mestre dar uma varinha para seu pupilo. Roxy falou com tristeza que já não tinha mais nada para ensinar para Rudeus, e que no próximo dia seria seu teste de graduação fora do vilarejo. Durante a noite, Rudeus se lembrou de sua vida passada e de como ele tinha medo de sair de casa. Ele era uma pessoa traumatizada por conta do bullying que ele sofria. Isso despertou uma profunda tristeza nele. Naquela noite, Rudeus chorou. Muito relutante, Rudeus aceitou em sair do vilarejo, mas não foi nada fácil para ele. Porém, durante o trajeto, ele percebe que as pessoas não eram ruins com ele, e aos poucos ele ganhou coragem para continuar o trajeto. Chegando no local do teste, Roxy conjurou uma magia de água do nível santo. A tarefa de Rudeus era conjurar a mesma magia. Rudeus conseguiu completar a magia com perfeição, e foi até mais poderosa que a de Roxy. Agora Rudeus se tornou um mago de água do nível santo. Mais tarde, Roxy se despediu da família e presenteou Rudeus com um amuleto da família dela. Mais tarde, Lilia acha uma calcinha de Roxy, que Rudeus havia roubado e guardado para ele. Ele tratava aquela calcinha como se fosse um amuleto sagrado. Depois que Roxy se foi, Rudeus costumava cultuar a calcinha dela, como se fosse uma religião. Mais tarde, Rudeus decide dar uma volta pelo vilarejo. Durante a caminhada, ele percebe que um menino estava sofrendo bullying por ter o cabelo verde como um superde, então ele decide ajudar. Ele dá uma surra na gurizada e vira amigo do rapaz. O menino é um meio-elfo de orelha pontuda chamado Sylph. Ele pede para Rudeus ensinar magia e eles passam a treinar juntos. Após 6 meses, Sylph já tinha evoluído muito e sua mana já tinha aumentado bastante. Rudeus sabia que a mana poderia aumentar de forma ilimitada se fosse desenvolvida durante a infância. Ele também ensina Sylph a conjurar magia sem encantamentos. Durante um treino, eles acabam tomando um banho de chuva e correm para casa para poder se secar. Rudeus prepara um banho quente para eles, mas Sylph não quer tirar a roupa, então Rudeus tenta tirar a roupa dele à força. Foi quando ele percebeu que Sylph na verdade era uma menina. Mais tarde, Paul tenta entender o que aconteceu e aconselha Rudeus a se desculpar com Sylph. Rudeus, meio sem jeito, tenta se desculpar falando que não tinha percebido que Sylph era mulher, mas isso só deixa ela ainda mais triste. No dia seguinte, durante o treino de esgrima, Paul dá alguns conselhos sobre mulheres. Sylph apareceu novamente e eles fazem as pazes. Mais tarde, Zenith anuncia que estava grávida e todos ficam felizes com a notícia. Porém, a felicidade durou pouco, pois Lilia também anuncia que estava grávida e nem precisou dizer quem era o pai. Paul já era conhecido por todos por ser mulherengo e parece que estava brocando a empregada já faz um tempo. Zenith ficou muito brava e Lilia queria ir embora, mas ela não iria sobreviver a uma viagem durante o inverno com uma criança. Rudeus decide convencer Zenith a deixar Lilia ficar ali. Ele joga a culpa toda em Paul, para que Zenith permita que a empregada continue morando ali. Então Zenith concorda e Lilia passa a fazer parte da família. Lilia fica impressionada com a atitude de Rudeus, pois ela foi perdoada graças a ele.
e passa a respeitar Rudeus como seu senhor. Durante uma conversa, Rudeus fala para Sylphie que estava pensando em sair do vilarejo, pois queria evoluir sua magia. Sylphie chora muito e implora para Rudeus não ir, pois ele era o único amigo dela. Então Rudeus concorda em ficar ali com Sylphie. Mais tarde, durante a noite, Rudeus recebe uma carta de Roxy. Na carta dizia que já fazia 2 anos que ela tinha partido e que ela foi contratada para ser tutora de um príncipe em uma cidade distante e que ele era tarado assim como Rudeus. Ela também estava treinando muito e já tinha se tornado uma maga de água do nível rei. Ela também aconselhou Rudeus a se matricular na Universidade de Magia de Hanoa. Rudeus pediu para seu pai matricular ele e Sylphie na Universidade de Magia. Paul negou o pedido, pois Rudeus ainda era jovem demais e ainda tinha que melhorar sua esgrima, e também ele não teria dinheiro para matricular os dois na universidade. Então Rudeus pediu para seu pai encontrar um emprego para ele e assim poder juntar dinheiro para pagar a matrícula dele e da Sylphie. Então Paul concordou com a ideia. No dia seguinte, uma velha amiga de Paul da raça dos Fera aparece. Ela se chamava Ghislaine e era uma espadachim de nível rei. Então, em seguida, todos começam a se despedir de Rudeus, mas ele fica sem entender nada. Paul começa a lutar com Rudeus de maneira mais séria, enquanto explica que aquilo era necessário para Rudeus. Paul era um espadachim muito habilidoso, e mesmo usando magia, Rudeus não tinha chance de vencer. Rudeus foi nocauteado com facilidade e acorda na carruagem de Ghislaine. Ghislaine explica que a partir dali, eles iriam trabalhar juntos. Ela entrega uma carta de Paul e pede para Rudeus ler em voz alta, pois ela não sabe ler. Na carta, Paul explica que aquele era o trabalho que Rudeus tinha pedido. Rudeus tinha que ser tutor de magia de uma menina de família nobre. Ghislaine era guarda-costas daquela família, e que também iria ensinar esgrima para Rudeus. Em troca, Rudeus teria que ensinar ela a ler e escrever. Chegando na cidade, Rudeus se apresenta para os nobres que contrataram o serviço dele. O nobre se chamava Philip e era governante da cidade. Durante a conversa, ele descobre que Philip era primo de Paul. A aluna de Rudeus se chamava Eris e era filha de Philip. Ela era muito mimada e brava. Rudeus se apresenta a ela e Eris logo começa a gritar com Rudeus, pois ele era mais novo que ela. Rudeus fala que isso não importava, pois ele era muito habilidoso e toma um tapão na cara. Ela chama Rudeus de atrevido, então ele devolve o tapa. Ele queria dar uma lição nela, mas acaba sendo espancado. Ele usa magia para poder fugir dela. Eris persegue ele como um leão atrás de sua presa. Mais tarde, Philip pergunta a Rudeus se ele ainda quer continuar. Rudeus então bola um plano para convencer Eris a participar das aulas dele. Rudeus bola um plano de sequestro falso. Ele queria mostrar a Eris como a magia era importante em situações perigosas. Porém, durante a encenação, ele percebe que aquilo não era falso e que eles foram sequestrados de verdade por alguns opositores políticos da família. Eris começou a gritar com os sequestradores e acabou sendo espancada. Rudeus arruma uma saída e faz Eris prometer que não vai mais gritar e ser violenta com ele. Relutante, ela aceita. Então ele ajuda ela a sair do cativeiro. Na rua, ele usa magia de cura na Eris, mas ainda estavam sendo perseguidos. Enquanto estavam voltando para casa, eles foram encontrados pelo empregado suspeito da família. Ele era cúmplice do sequestro e Eris foi agarrada, então Rudeus começa a lutar com todos, mas antes ele lança um feitiço pro alto para chamar a atenção de Ghislaine. Ele começa bem na luta, porém lhe falta ódio. Por sorte, Ghislaine aparece, e com apenas um movimento, ela arranca a cabeça dos sequestradores. Rudeus fica chocado com a cena. Ele ainda não tinha visto alguém morrer daquela forma. Eles voltam para casa e o empregado suspeito é preso. Rudeus decide ir embora, mas Eris grita que aceita ele como tutor dela. E assim se finaliza o 5º episódio. Se você gostou do anime, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para ver a continuação do resumo. Até a próxima!